Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar sobre o primeiro topo do Bitcoin depois de muitos dias de alta. Finalmente temos o Bitcoin encontrando o seu primeiro topo depois dessa grande alta que ele teve, né? Uma alta de praticamente 46% em um só mês. E agora ele está tendo essa pequena correção que é natural do preço depois de subir tanto assim. Essa correção já acumula uma queda de 8,17% no Bitcoin, ele saiu lá dos 99 mil e está se segurando nos 92 mil, que tem se mostrado ser um suporte bem importante. Até porque é exatamente o final dessa acumulação antes do preço ter estourado lá para 99 mil. Então a região dos 92 mil dólares agora é um suporte muito importante para o Bitcoin. Ele está testando neste exato momento, nós precisamos deixar o mercado andar um pouco mais para ele realmente confirmar isso como um suporte, mas sinceramente eu acho difícil o Bitcoin cair ainda mais. Caso ele perca o suporte dos 92 mil, aí ele terá uma queda um pouco maior até os 85 mil dólares. Então vai ser uma queda aí no total de 15% se ele recuar até essa região, mas lembrando, né, que nada disso é para se preocupar. É absolutamente normal o Bitcoin ter correções ao longo do tempo e é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Porque boa parte das pessoas que estão acompanhando esse vídeo entraram em menos de 12 meses de mercado, ou seja, elas não vivenciaram o último ciclo de alta e não sabem como que funciona o ciclo. Então a primeira coisa que é óbvia, mas é sempre bom falar, é que o Bitcoin ele não sobe em linha reta. Na verdade, ele tem correções para continuar subindo. E é muito interessante que ele segue um padrão dentro dessas correções. E as correções acontecem porque depois de uma grande alta, o pessoal que comprou lá atrás na baixa, eles começam a realizar lucro. Também existe aquelas pessoas que estão muito gananciosas com o mercado e começam a pegar empréstimos e apostar na alta com dinheiro que não tem, com dinheiro emprestado geralmente das corretoras. Então as corretoras também fazem um movimento para liquidar essas pessoas que estão apostando na alta, estão muito gananciosas para ganhar dinheiro. Então o primeiro ensinamento, não se assuste com quedas de 20% depois de altas de 46% em um único mês. É super natural. Eu não acho que a queda do Bitcoin vai ser tão grande assim, ela pode ser no máximo de até 14,5% para depois o preço continuar subindo. Então agora ele está basicamente limpando esse pessoal ganancioso, limpando as sardinhas, o pessoal que é mão de alface no mercado para depois continuar subindo, porque nada mudou. O fundamento do Bitcoin não mudou, não teve nenhum dado macroeconômico negativo, na verdade são pessoas que estão realizando lucro e claro, os 100 mil dólares, aqui no gráfico, era um suporte psicológico muito importante. E olha só que engraçado, no ciclo anterior nós tivemos também um suporte psicológico muito importante que depois que o Bitcoin rompeu, algo extremamente impressionante aconteceu. E eu vou mostrar para vocês isso agora. Então olha só que interessante, este foi o exato padrão do ciclo anterior. Então, o Bitcoin de outubro de 2020 até novembro de 2020, ele teve a sua primeira grande pernada de alta. Então ele subiu ali 84% e aqui ele fez uma correção. E olha só como que foi grande essa correção comparada às atuais que estão acontecendo no ciclo atual. Aqui a correção foi de 20%, então ele corrigiu para o preço continuar subindo. Isso levou vários dias, porque o preço corrige, ele não sobe imediatamente. Na verdade ele corrige, ele até tenta subir um pouco, fica lateral antes dele ter mais altas explosivas. Então aqui essa correção durou mais ou menos 23 dias, ou seja, foram vários dias de alta para apenas 23 dias de queda e mercado lateral. Então isso daqui é absolutamente normal. O preço acumula, limpa os apostadores de alta, limpa os apostadores de baixa também, fazendo esse movimento aqui, ó, bilateral, ele cai, sobe, cai de novo, aí depois ele realmente sobe de verdade. Hoje nós podemos esperar um movimento parecido com este daqui. Só que a correção atual não é exatamente igual a essa primeira no primeiro topo do Bitcoin. Inclusive, aqui nessa região era um suporte psicológico importante no ciclo anterior. E uma vez que ele rompeu esse suporte psicológico igual aos 100 mil dólares, aí sim ele teve uma grande explosão de alta até ele chegar em seu segundo topo do ciclo, que foi este daqui, ó. Então ele saiu lá dos 20 mil dólares e chegou nos 40 mil dólares. Aqui, novamente, tivemos mais correção, mais pessoas realizando lucro e o mercado novamente limpando apostadores de alta e apostadores de baixa. E aqui a correção já foi um pouco maior, ela foi uma queda de 32%, o preço ele acumulou por vários e vários dias. Então foram 30 dias novamente de acumulação, um mês inteiro acumulando para depois ele voltar a subir e atingir um novo topo, que foi o terceiro topo do Bitcoin do ciclo passado. Então neste terceiro topo ele já estava muito próximo do final do ciclo. E aqui o Bitcoin ele corrigiu cerca de 26% para ainda continuar subindo.
Então ele subiu um pouco mais e formou finalmente o seu último grande topo do ciclo, que foi o quarto topo. Então aqui ele já estava próximo dos 69 mil dólares. Aqui ele estava em 65 mil dólares, ele fez uma correção de 27%, tentou se recuperar e aí ele teve uma correção ainda maior. E após esse quarto topo, ele trouxe uma queda de 51%, ou seja, foi uma queda bem grande. Se você tivesse 100 mil reais nesse ponto, você veria ele cair para 50 mil reais e depois, se você não vendesse e usasse essa correção para comprar, você teria uma grande valorização porque ele voltou lá para o seu topo histórico. Aí sim ele fez mais um topo, ou seja, o seu quinto topo do ciclo, tendo uma alta, voltando lá, saindo dos 29 mil dólares e voltando para o patamar dos 52 mil, ele teve mais uma grande correção de 25% no total, e aí ele voltou a subir forte, então ele ainda entregou mais 70% de alta até ele fazer o seu sexto topo do ciclo, e aí sim entramos no bear market, e o Bitcoin caiu infinitamente até os 15 mil dólares, que aí iniciamos esse ciclo atual que estamos vivendo agora. Então a primeira coisa interessante de observar aqui é que o Bitcoin ele faz vários topos dentro de todo o ciclo de alta, e aqueles que são mão de alface, mão de sardinha, vendem no primeiro topo que o preço chega e eles perdem toda a pernada de alta. Então imagine aqueles que venderam neste primeiro topo achando que os 20 mil dólares já era o topo do ciclo do Bitcoin e viria bear market. Aqui eles perderam toda a alta que veio em seguida. Perderam uma multiplicação ainda de 2 vezes, quase 3 vezes do seu capital. Já no segundo topo, também muita gente vendeu nos 40 mil e perdeu toda a valorização até os 64 mil. E aqui nos 64 mil também muita gente vendeu achando que era bear market, principalmente quando o Bitcoin caiu esses 50%, muita gente ficou em pânico nesse momento. E aí sim ele fez o topo duplo do ciclo e isso daqui é um sinal negativo. Então hoje, se nós acompanharmos, o Bitcoin ainda não fez esse topo duplo, né, que geralmente costuma indicar que vai ter grandes quedas pela frente. Porque o primeiro topo do ciclo atual foi aqui atrás nos 74 mil dólares. Olha, desde outubro de 2023, muito parecido como foi lá atrás em 2020. No final do ano de 2020 ele começou a grande pernada de alta, ele subiu por vários meses consecutivos, chegou nos 74 mil, formou seu primeiro topo do ciclo, aí ele teve correções e agora ele está chegando no seu segundo grande topo do ciclo, que é os 100 mil dólares. O Bitcoin ainda pode fazer vários topos e continuar subindo, mesmo assim nada indica que ele vai entrar em bear market, nada indica que ele vai cair. Neste gráfico principal ele só fez um único topo, ele não fez o topo duplo ainda, e ainda temos bastante sinais de que o preço continuará subindo. Então você que está em pânico com essa correção, está com medo de perder todo o capital, calma, o Bitcoin não vai a zero, ele não vai cair do dia para a noite, tem tempo para tomada de decisão. Então se você está com medo, não sabe o que fazer agora, espera. Só espera. Já se você é uma pessoa que estava atrasada, não havia comprado ainda Bitcoin, se nós olharmos aqui no gráfico de 4 horas, nós temos um sinal muito interessante, porque o Bitcoin ele está formando um fundo neste suporte, isso indica até por essas barras compradoras aqui na parte inferior do gráfico. Então repare nessas linhas que estão sendo formadas aqui, inclusive um candle verde que está aparecendo neste exato momento, mostra que realmente o Bitcoin dificilmente vai cair abaixo dos 92 mil. Quanto mais barras aparecerem aqui em cima de forma lateral, melhor. Maior são as chances de você acertar o fundo deste exato momento em uma compra. Mas isso já indica ser um fundo no Bitcoin e também nós temos o RSI dando 2 toques aqui na região de sobrevenda, basicamente na região dos 30 pontos. Isso também é mais um indicador de que este é o fundo do Bitcoin. Se você ainda não acumulou o suficiente, está atrasado no mercado, agora pode ser um bom ponto de comprar. Outra coisa interessante é o gráfico de liquidação. Geralmente, quando tem ordens para serem liquidadas, são aquelas pessoas que pegaram dinheiro emprestado, geralmente com corretoras, e as corretoras tentam forçar o preço do ativo para chegar naquelas ordens para liquidar a galera, e aí sim a corretora ganha bastante dinheiro com isso. E hoje existe uma grande concentração de ordens aqui na parte de cima do gráfico, ou seja, na região dos 99 até os 100 mil dólares. Então aqui tem bastante gente para ser liquidada e existe uma tendência do preço do ativo chegar nessas regiões e depois que ele conseguir liquidar todo mundo, aí sim ele volta a tomar a sua tendência maior, que no caso do Bitcoin hoje é uma tendência de alta. Então ele pode liquidar essa galera, ainda tem um pessoal aqui embaixo nos 90 mil dólares para ser liquidado, isso pode chegar até os 88 mil, então ele pode até liquidar esse pessoal para depois liquidar a galera lá em cima e voltar para sua tendência. Se nós dermos uma olhada num gráfico um pouco maior, de um mês,
aí podemos ver que tem bastante ordens para serem liquidadas lá embaixo nos 75 mil dólares, nos 75 mil, nos 74 mil. O Bitcoin até pode voltar para esse valor, mas vai demorar muito tempo para isso acontecer. Não vai ser agora que ele vai voltar para os 74 mil. Então hoje, a região dos 92 mil dólares acaba sendo o principal suporte para o Bitcoin. E lembra, em todo o ciclo, o Bitcoin ele tem grandes correções para continuar subindo. E o interessante é que no ciclo atual as correções são muito menores, ou seja, a volatilidade do Bitcoin já é bem menor. Porque neste ciclo de alta, o Bitcoin ele teve algumas correções que foram importantes. Então depois que o Bitcoin atingiu seu primeiro topo, ele teve pequenas correções no meio do caminho, ele até se recuperou algumas vezes, caiu novamente, se recuperou, mas no total a correção foi de 33%. As últimas correções do mercado foram de 11%, que foi esta daqui. Depois foi uma correção de 9,2%, isso já foi no dia 28 de outubro, e agora em novembro nós estamos tendo essa correção que chega em 8%. Então repare que o tamanho das correções está diminuindo ao longo do tempo. Isso significa que a força compradora ela é muito maior do que a força compradora nesse momento. Então esse tipo de correção numa alta ela é natural e super saudável para o preço continuar subindo. Lembra, ele sempre está limpando os apostadores de alta, apostadores de baixa e também tirando as sardinhas do mercado. Esse outro gráfico ele exemplifica muito bem o que está acontecendo nesse exato momento. Então, no ciclo atual, o Bitcoin teve essas pequenas correções sempre no final do mês. Então isso já está acontecendo desde setembro, mais ou menos. No final do mês ele corrige, aí na segunda semana do mês seguinte ele volta a subir, aí no final do outro mês ele corrige, depois na outra semana ele volta a subir, e agora no final de novembro ele está tendo uma pequena correção, bem pequena mesmo, e provavelmente na segunda semana de dezembro ele já volte a entregar mais altas. Ele até pode voltar a subir ainda essa semana, porque a gente ainda está no início dela. Ainda tem vários dias para acabar a semana, mas provavelmente a gente vai fechar essa semana negativa com uma barra vermelha, mas nada para se preocupar. Esse vídeo aqui ele é bem interessante porque mostra exatamente como é que funciona o ciclo do Bitcoin, o ciclo de alta. Então, a escala estava irregular, aí se colocar a escala em log, né, ao longo do tempo, podemos ver como que é a tendência de alta do Bitcoin e isso aplicado nos ciclos atuais, né, sempre diminuindo as altas comparado aos ciclos anteriores, porque no primeiro ciclo, o Bitcoin subiu mais de 1000%, no segundo ciclo ele já sobe um pouco menos, mas ainda sobe bastante. No último ciclo, o Bitcoin subiu mais ou menos 600%, o Bitcoin subiu mais ou menos 800% desde o seu fundo até o topo, e agora ele vai subir um pouco menos, então é proporcional. E aplicando exatamente o conceito dos últimos ciclos no atual, que está sendo muito similar, nós podemos esperar uma alta mais ou menos assim, ó, da fase atual para frente. Então o Bitcoin ele pode superar os 100 mil dólares, chegar até uns 130 mil, ter uma correção um pouco maior, como foi aquela correção do ciclo anterior que eu mostrei que chegou a cair até 30%, ter uma grande alta, formar o seu primeiro topo do mercado, aí sim ele vai ter a correção, a maior correção de todas do ciclo, que é aquela de 50%, igual foi do ciclo anterior, depois ele faz o seu topo verdadeiro e aí entramos no bear market. Então nós ainda estamos nesta fase do ciclo, ainda tem bastante coisa para acontecer. Pegando inclusive o mesmo padrão do ciclo anterior, a resistência psicológica dos 20 mil dólares ela é muito parecida com a resistência psicológica dos 100 mil dólares atuais. Depois disso, que ele rompeu essa resistência psicológica, aí o preço explodiu e chegou lá nos 65 mil. E agora o padrão gráfico é muito parecido, a resistência psicológica também é muito parecida. É até a mesma data, né, o final de novembro, que entregou essa correção na resistência psicológica, novamente no final de novembro de 2024, estamos vivendo a mesmíssima coisa. Enquanto isso, o institucional, os ETFs de Bitcoin seguem comprando bastante todos os dias, teve um volume de 5,1 bilhão no dia de hoje. E como a demanda está muito alta, nós podemos esperar o Bitcoin chegando a patamares muito maiores do que os 100 mil dólares no final do ciclo de alta. Então calma, não acabou o ciclo, não faz besteira com seu dinheiro, não vende antes da hora, também não venda quando você estiver com medo. Se você identificou que você está com medo de tomar alguma decisão, não faça absolutamente nada. Mesmo eu falando aqui que pode ser um bom ponto de compra, não compre, só espere. Mas eu já vejo isso como um bom lugar de compra, os 92 mil. Mas se você já colocou mais dinheiro do que deveria, só espere e não faz nada. Com relação à demanda institucional, a MicroStrategy ela está fazendo novas compras cada vez maiores de Bitcoin também. Basicamente, ela virou uma empresa de Bitcoin. Eu quero ver quando vier o bear market o que vai acontecer com essa empresa. Será que ela está virando uma grande bolha do mercado cripto, a MicroStrategy? E ela que vai causar um efeito cascata no bear market? Não sei, não dá para saber, a gente tem que esperar. Mas ela está
comprando cada vez mais e fez a última compra aí de 5,4 bilhões de dólares em Bitcoin. Outra coisa são as altcoins, porque se nós pegarmos a maioria delas também está tendo correções maiores. São correções naturais para altcoins, né? Por exemplo, a XLM caindo 12,5%, a Eno caindo 10%, a nossa Solana, né, nossa querida Solana caindo 7,7%. Já recebi mensagem das pessoas falando, nossa, a Solana está corrigindo muito, estou tomando chumbo na Solana, agora já era, acabou o bear market, ela não vai mais subir. Calma, altcoins corrigem até mais do que isso. Isso daqui é uma correção pequena para uma altcoin. Então, se você está com medo novamente, não faça absolutamente nada, não venda tudo no desespero, espera, porque também o mercado, depois de uma grande correção, ele ainda se recupera. Se esse for o topo do ciclo, aí ele vai se recuperar, vai chegar próximo dos 100 mil dólares. Às vezes ele até passa os 100 mil para depois ele ter a correção, aí entramos no bear market. Mas lembra, agora não é o bear market. Então esses são bons momentos de comprar, principalmente para aqueles que estão atrasados. Olha lá o RSI, veja se está chegando próximo à região de sobrevenda na altcoin que você deseja comprar, aí você pensa em aportar nela ou não. E o Bitcoin, a mesmíssima coisa. Mas com relação às altcoins, nós estamos entrando em uma fase bem importante, que talvez a dominância do Bitcoin tenha feito um topo, e aí se ela começar a cair, né, cada vez mais, e o Bitcoin se manter lateral, próximo ali dos 100 mil dólares, vamos ter a alt season, a famosa alt season, que aí praticamente qualquer altcoin sobe bastante, mas vão ter aquelas que vão subir muito mais. Foi exatamente isso que aconteceu lá em 2017. No final do ano, o Bitcoin ele começou a perder a sua dominância e ele ainda se manteve no topo, e as altcoins explodiram toda essa fase até o ano seguinte. Em 2021, a mesma coisa. No final do ano, a dominância do Bitcoin começou a cair e as altcoins explodiram até 2022. E agora, no final do ano de 2024, nós podemos estar vendo a mesma coisa acontecendo. Dominância do Bitcoin caindo, Bitcoin ainda se mantém no topo e aí as altcoins explodem. Então a explosão das altcoins costuma vir ali em dezembro e também em janeiro do próximo ano. E agora falando sobre a queda, essa queda que nós estamos vendo agora, nós temos alguns dados on-chain que são interessantes, que basicamente quem está vendendo nesse exato momento são aquelas pessoas que compraram Bitcoin há 6 meses ou há 12 meses. Ou seja, já são pessoas que seguram por um tempo um pouco maior, mas ainda não vivenciaram um ciclo completo e são bem iniciantes, eu diria, no mercado. Então essa galera tem o preço médio ali próximo dos 53 mil dólares. E com o Bitcoin chegando em 100 mil dólares, muita gente vendeu e por isso que nós vimos essa correção. Só que as pessoas que seguram o Bitcoin há mais tempo, elas ainda não estão vendendo em massa, porque esse costuma ser o indicador de topo de ciclo e isso ainda não aconteceu. Então, com essa correção, nas últimas horas saiu aí 180 bilhões do mercado cripto, que esse dinheiro ele volta rapidamente para o mercado, e ainda pegando os outros ciclos de base, tudo que está por vir ainda no ano que vem, ainda nós podemos fazer uma projeção mais ou menos assim. Estamos nesta fase aqui do ciclo, que era igual a esta fase. Então o Bitcoin recém começou a subir na sua segunda pernada de alta e ele ainda tem espaço para subir cada vez mais, lembrando que tem correções no meio do caminho. Pegando aqui exatamente os dias de alta e os dias de baixa, costumam ser mais de 1000 dias em bull market, com 360 a 400 dias de bear market, para depois voltarmos para 1000 dias de bull market, para 370, 400 dias de bear market, e agora nós estamos na metade do caminho para frente. Já foi um pouquinho mais de 500 dias de alta e o Bitcoin ainda tem mais uns 400 a 300 dias de alta, para depois entrarmos no ano de bear market. Então calma, ainda tem bastante coisa para acontecer, até essa imagem interessante de olhar. Ó. A alta aqui acontecendo, 847 dias de alta, depois 1022 dias de alta, 1029 dias de mercado de alta e teoricamente foram 493 dias, mas eu diria que já foi um pouco mais. Por isso que eu falo, já foi uns 60% do ciclo de alta, ainda falta 40% e nada mudou. Com essa correção, nada muda, tá bom? O melhor a fazer agora é acompanhar o mercado. Se você está com medo, não faça nada. Se você ainda tem dinheiro e quer comprar mais e está atrasado, já é uma região interessante, porque ele está no gráfico de sobrevenda, está em um suporte interessante, mas lembra, não gasta tudo, porque se ele continuar caindo, né, ele cairia ali para os 85 mil, aí seria uma região ainda melhor para comprar. E eu vou aproveitar para aportar um pouco nessa região de 92 mil dólares, e vocês vão entender que por mais que o seu preço médio seja 50 mil, 60 mil, 20 mil, assim como o meu preço médio é 20 mil dólares no Bitcoin, vocês sempre terão que comprar Bitcoin mais caro ao longo do tempo. Então não fica pensando também no seu preço médio que está lá embaixo e você vai parar de acumular Bitcoin. Ainda tem espaço para o Bitcoin subir, a gente tem ciclo de alta e o Bitcoin é médio e longo prazo. Uma vez que você entende isso,
tudo se resolve. A gente tinha falado aí para os membros e também para os alunos RCC sobre essa correção, que os 100 mil poderiam ser uma região de venda de 5% e que os 92 mil poderiam ser o suporte. E exatamente isso que está acontecendo. Olhando aqui para o gráfico, nós podemos esperar ele lateral por mais dias, antes de voltar a subir, porque esta daqui é uma fase de acumulação, assim como esta fase aqui, ó, que durou aproximadamente 9 dias de acumulação para depois o preço continuar subindo. Então a gente pode esperar algumas semanas aí para o preço voltar a subir. Se traçarmos um triângulo de acumulação com o Bitcoin se segurando nos 92 mil dólares, ele poderia acumular até mais ou menos dia 6, 7 de dezembro. Já se o Bitcoin ele cair um pouco mais, a acumulação vai ser um pouco maior. Então se ele cair lá para os 85 mil, ele entraria numa fase de acumulação até o final de dezembro ou até janeiro do ano que vem. Mas aqui eu já acho mais difícil de acontecer. Agora, ter paciência, se você quiser se tornar membro premium aqui do canal, você pode se tornar membro aqui na descrição. Os membros, eles recebem pelo menos uma live por semana de atualização, também tem aulas que gravamos só para os membros, que ficam exclusivas para isso, e eu acho que é bem importante você ter um acompanhamento de alguém que já tem resultados no mercado e já viveu por ciclos e está ganhando bastante dinheiro surfando da melhor maneira possível o ciclo de alta. Eu sou o Eric, fico por aqui e recomendo que você assista a esse vídeo aqui do lado. Até lá!